Então vamos lá? Cara, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 segredinhos sujos do Banco Inter, coisa que vocês de fato não sabem. Por que quando eu falo que investimento no Banco Inter eu tenho, mas é um investimento perigoso ou de alto risco, e aí muita gente fica, ai meu Deus, mas você fala mal da empresa que você tem. Não é que eu falo mal, é que eu tenho que ser realista. E hoje eu cansei de ficar falando pra vocês assim, ai, não compra, que é arriscado, sei lá o que eu sei que eu tô fazendo, que eu não tô recomendando, porque vocês acabam não entendendo. Hoje eu vou explicar pra vocês por que é um investimento arriscado. Então eu selecionei aqui alguns fatores que vão fazer vocês refletirem um pouco mais sobre isso. E hoje é um bom dia para falar sobre isso, porque o Banco Inter vai estar em alta em tudo quanto é lugar. Por que ele vai estar em alta? Porque o Morgan Stanley reiterou que é para vender. Então um dos maiores analistas de mercado aí, na verdade não é bem um analista, mas eu vou falar como se fosse isso, uma das maiores referências de mercado de ações do mundo falou, vende se você tem Banco Inter. E aí por que eles falam essas coisas? Os caras são babacas, os caras são burro, a ação só cresce, sei lá o quê. Por que eles falam essas coisas, né? Então vamos lá. Então, para você ter uma ideia, primeiro pra gente começar, eu separei um tópico aqui que esse é muito interessante. Um ano, imagina que um ano do Banco Inter, de lucro do Banco Inter, são apenas 27 horas do Banco Itaú. Isso é para começar a dimensionar para vocês o tamanho da diferença, a discrepância que existe entre um banco tradicional e um banco digital, ou uma fintech, ou alguma coisa desse tipo. Agora, se você achou que isso já foi impactante para você, falando, nossa, 27 horas só, então, ou seja, um dia do Itaú é um ano do Banco Inter, sim, mais ou menos isso. Mas para piorar, tá? Para piorar a situação. E olha que eu tenho na minha carteira, lembrando sempre disso. O ROI do Banco Inter, ele é hoje de 5%. Já foi 10%, mas ele está caindo. Isso pode parecer que não significa nada para você. O que significa ROI? Cara, ROI é o retorno sobre o patrimônio dele, né? Sobre o patrimônio líquido. Então, para você não parece que significa nada. Mas para você ter uma ideia, o Banco do Brasil, ele não é um dos bancos que tem o maior ROI. O Banco do Brasil é um banco tradicional, mas ele tem um ROI considerado baixo para a indústria. O ROI do Banco do Brasil, ele é 18,1%. Então, você compara 5% com 18,1%. Isso é o seguinte, com a estrutura, com o dinheiro que o Banco do Brasil tem, com esse número estrondoso de agências e tudo mais, tudo que ele possui, tudo que você olha, cada agência e tudo mais, isso entra no patrimônio do Banco do Brasil. O Banco Inter, você nunca viu nada dele e tudo mais, e mesmo tendo tão pouca estrutura, ele ainda tem só 5% de retorno em cima dessa estrutura que ele possui, enquanto o Banco do Brasil aí tem quase 18,1%. Pra você entender a diferença. Era para ele ter bem mais, porque você imagina, uma loja que é obrigada a ter 80 empresas em atividade no país, por exemplo, ela tem muito mais chance de ter um ROI mais baixo, porque ela tem mais patrimônio, ela gasta mais mantendo esse patrimônio, do que uma que tem pouco patrimônio. E ainda assim, ele tem aí, o ROI do Banco Inter é 3 vezes menor do que do Banco do Brasil, que é um banco tradicional que não é famoso por ter um ROI lindão aí não. Pra você ter noção, do Itaú passa de 20%, tá? Então ele tem pouco patrimônio, e com o patrimônio que ele tem, ele gera também pouco dinheiro. Ele ainda gera pouco dinheiro, porque se ele tivesse mais patrimônio, muito provavelmente os custos seriam ainda maiores de operação, de limpeza, de organização disso, e o ROI tenderia a diminuir. Mas mesmo não tendo isso, ele, que é um banco digital, que deveria não ter um patrimônio tão alto, mas conseguir rentabilizar bem sem patrimônio, ainda tem um ROI baixo. Aí você pensa, mas é só isso? É só por isso? Só por causa disso que a pessoa está chorando? Por causa do lucro e por causa do ROI? Não, ainda dá para ficar pior. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Agora vamos lá. Por que algumas pessoas comprariam Banco Inter então? Por que assim, tá bom, Raul, você me contou os prejuízos, você me contou os segredinhos sujos aí do banco, que esse tanto de problema que ele tem, e que ele tem um desafio pela frente aí enorme para poder fazer dar certo. Tá bom, mas por que algumas pessoas ainda insistem? Por que assim, vários fundos ao redor do mundo colocaram dinheiro no Banco Inter? Por que tem tanto investidor grande colocando dinheiro no Banco Inter? É que o seguinte, você tem um número que hoje no mundo, 58% das fintechs operam no prejuízo, ou seja, elas tomam prejuízo. Mas esse não é o caso do Banco Inter. No último trimestre, o lucro líquido deles foi de 25 milhões. É um lucro pequeno, mas comparado com as empresas que dão prejuízo do mesmo setor, ele acaba sendo uma fintech atrativa. Porque as fintechs, elas têm uma percentual de chance de se tornar um novo mercado. Existe uma aposta ali de que o Banco Inter, talvez um dia, ele venha a ser o que os bancos tradicionais são hoje. Você entendeu? Eles estão apostando no futuro, na hipótese que às vezes é
pequena do Banco Inter virar a mesa e ele de fato acabar quebrando os bancos tradicionais por não ter taxa e tudo mais. Então ele teve um aumento de 112% em relação ao trimestre anterior e uma redução de 7% no lucro com relação ao ano anterior. Ou seja, ele aumentou 112% de lucro, né, nesse último trimestre, mas também perdeu 7% se você comparasse o mesmo período do ano passado. O prejuízo operacional dele, excluindo a negociação, foi de 21 milhões, aí que vem. Então ele tem prejuízo ainda, comparado a ganhos de 2 milhões no terceiro trimestre de 2019 e 21 milhões no quarto trimestre do ano anterior. Então, é porque aí agora vem o prejuízo operacional excluindo negociação. Aí já é outro problema. Então, mas aí por que mesmo assim, então tá, é mesmo com esse prejuízo, questão operacional e tudo mais, por que tem gente que continua comprando o Banco Inter? Aí é que você vem aqui, ó, o banco atingiu 4,1 milhões de correntistas, cara. Quando o assunto são clientes ativos, o total foi 2,3 milhões, uma alta de 169%. E na plataforma aberta Pai, que é a plataforma de investimentos deles, você investe em ações pelo Banco Inter, você investe pelo Pai, o número de clientes ativos chegou a 425 mil, já é uma corretora de peso aí, né? Uma parte de corretora de preço. Um crescimento anual de 269%. Tá bom. E assim, você tem que pensar, quando você está pensando numa fintech, você tem que lembrar que os investidores não necessariamente esperam que ela se torne um banco. Eles esperam que ela encontre uma forma, com essa base de clientes gigante deles, eles esperam que ela encontre uma forma de lucrar. E por isso que o Banco Inter não desaba com esses números. Por isso que ele não começa a cair e falir de uma vez quando ele solta números que não são positivos. Porque ao mesmo tempo que ele teve esses problemas e tudo mais, e que aumentou, diminuiu o lucro aqui de um ano para o outro, ele aumentou o número de correntistas, que é o que importa para quem colocou dinheiro nele, é o número de clientes que ele está conseguindo adquirir, porque ele precisa virar o mercado, então ele precisa conseguir ter o mercado primeiro para depois virar a mesa, né? Primeiro ele precisa ter uma mesa para poder virar ela, né? Então ele está construindo a base sólida dele. E ele também fez ali uma parceria com a Soluções, onde ele vendeu a parte dele, uma parte da Interseguros, que é a empresa responsável por vender seguros do Banco Inter. Ele começou a sinalizar uma hipótese de usar a base de clientes para criar algum aplicativo. Então, assim, eles vão vender previdência privada de forma 100% online, e aí a UI Soluções vai deter 40% dessa participação, e a UI Soluções detém hoje parte dessa solução de seguros com a Caixa Econômica Federal. Então, se for interessante para a UI, se a UI se interessou nisso, já é um bom sinal para o mercado, porque uma empresa que se interessou no seguro da Caixa Econômica Federal está interessada necessariamente no seguro do Banco Inter, é uma ótima coisa. Vocês conseguiram entender uma visão maior? Então, às vezes é o seguinte, você pensa que o banco ele tem que ter dinheiro com as operações de banco, é isso que você espera. Isso deveria ser assim se você estivesse num banco tradicional, mas quando uma pessoa investe num banco digital, ela está esperando que ele crie formas inovadoras de trazer dinheiro para dentro. E aí, enquanto ele conseguir colocar clientes e o prejuízo não aumentar demais, não descolar tanto da realidade, a maioria dos investidores mais agressivos que colocam dinheiro nesse tipo de empresa, eles apostam que ela vai conseguir. Por quê? Porque esse cara às vezes ele coloca dinheiro em 100 empresas diferentes. Se uma delas der certo, às vezes ele consegue 1000 vezes o dinheiro que ele colocou em todas elas somadas. Então você tem que entender que isso sim é um investimento de altíssimo risco. Eu espero que eu tenha conseguido te mostrar o risco envolvido nessa operação, porque às vezes eu falo que eu tenho um Banco Inter, alguém fala, eu gostaria de comprar também e tudo mais, mas quando eu falo que é investimento de risco, é porque é um investimento de risco. Vocês conseguiram compreender melhor agora o que eu estou falando quando eu falo em risco? Eu espero que sim. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever aqui e me fala, você tem Banco Inter na carteira? Você é meu sócio? Você é louco igual eu? Me fala aí, e você se inscreve no canal se você quiser, por favor, se inscrevam, porque é muito importante para mim. E se vocês quiserem mais vídeos desse gênero aqui, dos segredinhos sujos das empresas, ou uma forma mais explicativa de conversar sobre as empresas, você comenta aqui que quer mais segredinhos sujos, que eu vou fazer mais vídeos desses. Se não quiser, fala, não gostei tanto, eu prefiro outro formato, eu faço no outro formato. Então o vídeo de hoje foi só, um beijão e até o próximo vídeo. Agora vocês vão me ver desligando a câmera, porque esse vídeo é sem edição.